A misteriosa serpente de bronze de Moisés, um relato que transcendeu o tempo e cativou gerações. Nas páginas da Bíblia, encontramos narrativas que vão além do comum, mesclando o divino e o terreno de maneira enigmática. Entre esses relatos, um se destaca por sua pureza de mistério e intriga: a história de Moisés e a serpente de bronze. O antigo mundo bíblico foi palco de milagres e intervenções divinas, onde profetas e monarcas enfrentaram lutas e redenções. Esses eventos foram transmitidos ao redor de fogueiras, em majestosos templos, escritos em pergaminhos e gravados na memória coletiva das civilizações. A narrativa da serpente de bronze tem fascinado estudiosos, arqueólogos e o público em geral, provocando debates e investigações ao longo dos séculos. Seu encanto reside na combinação de intervenção divina e tribulação humana, assim como em um símbolo que ressoa com os medos e fascínios primordiais da humanidade. Acompanhe-me nesta jornada pelos livros de Números, especificamente no capítulo 21, enquanto exploramos o significado oculto por trás desse relato bíblico e sua relevância para os dias de hoje. Mas antes de nos aprofundarmos nesta fascinante história, convido você a se inscrever no canal e deixar seu like neste vídeo, para não perder nenhuma de nossas futuras explorações no mundo da espiritualidade e da história bíblica. Para entender o contexto desta história, viajemos ao antigo Israel. O povo hebreu, liderado por Moisés, havia saído da escravidão no Egito e estava a caminho da Terra Prometida. No livro de Números, capítulo 21, versículos 4 a 9, encontramos um episódio particular e intrigante na história de Israel durante sua travessia pelo deserto. Este episódio destaca a criação de uma serpente de bronze por Moisés, um ato que não foi iniciativa própria, mas resultado de uma ordem direta de Deus. A narrativa bíblica nos transporta para um capítulo sombrio da jornada dos israelitas, onde, em meio ao cansaço e ao desespero, vemos o povo começar a duvidar e murmurar contra Deus e contra seu fiel servo. O deserto tornou-se um cenário propício para a impaciência, o descontentamento e, finalmente, a ingratidão em relação ao Salvador. Diante disso, Deus tomou uma medida drástica para despertar seu povo. Como consequência de sua rebeldia, Deus permitiu que serpentes venenosas os atacassem. Essas criaturas, com veneno letal, causaram grande aflição e morte entre os israelitas. Foi um castigo severo e direto, refletindo a amargura que havia contaminado seus corações e palavras. A ameaça das serpentes era constante no acampamento israelita. O silêncio mortal do deserto foi rompido pelo som sibilante dos répteis e pelos gritos de terror das vítimas. O veneno, uma vez inoculado, corrompia rapidamente o corpo, causando dores intensas. Os mordidos se contorciam no chão enquanto o veneno cumpria seu trágico propósito, roubando-lhes a saúde, a vitalidade e, por fim, a vida. Muitos israelitas encontraram um fim doloroso naquele deserto implacável. O deserto nos revela a gravidade do pecado e as consequências de nos afastarmos da vontade de Deus. Contudo, essa história também nos prepara para um inesperado desfecho, a solução divina diante dessa tragédia. O temor e o arrependimento substituíram a murmuração e o descontentamento nos corações do povo de Israel. Ao se depararem com a dura realidade das serpentes venenosas, reconheceram a gravidade de sua ingratidão para com o Salvador. Rapidamente buscaram Moisés, o homem que haviam criticado e questionado, suplicando desesperadamente por sua ajuda. Pecamos ao falar contra Deus e contra ti. Confessaram com o orgulho agora reduzido pela dura lição que estavam aprendendo. Conscientes de seu erro, eles imploraram a Moisés que intercedesse junto a Deus em favor deles. As palavras de arrependimento e os pedidos desesperados por misericórdia ecoaram nos ouvidos de Moisés.
Apesar das críticas e do desrespeito que havia enfrentado anteriormente, ele novamente demonstrou seu amor e compromisso com seu povo. Em nome deles, Moisés buscou a Deus por uma solução para o terrível problema que os afligia. A resposta divina foi surpreendente. Em vez de simplesmente eliminar as serpentes ou curar os feridos, Deus instruiu Moisés a construir uma serpente de bronze e colocá-la em um poste. Todos os que olhassem para a serpente de bronze seriam curados. Assim, qualquer pessoa mordida que erguesse os olhos para a serpente de bronze viveria. Moisés obedeceu e fez a serpente de bronze, posicionando-a em um poste. A partir de então, os que eram mordidos pelas serpentes podiam olhar para a serpente de bronze e serem curados. A serpente de bronze tornou-se um símbolo crucial na Bíblia. Mas o que ela realmente simboliza? Por que Deus escolheu esse método para curar o povo de Israel? Para compreender isso, é necessário considerar o profundo simbolismo dessa história. A serpente de bronze não era apenas um símbolo de cura física para os israelitas. Ela também apontava para uma mensagem maior. Muitos estudiosos a consideram uma prefiguração de Jesus Cristo. No Novo Testamento, o próprio Jesus faz referência a esse episódio. No Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 e 15, ele declara: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse paralelismo entre a serpente de bronze e a crucificação de Jesus Cristo destaca a redenção e a salvação que vem pela fé em Cristo. No livro de Números, a serpente de bronze simboliza a cura física que Deus concedeu aos israelitas em meio à sua tribulação no deserto. Já no Novo Testamento, Jesus, elevado na cruz, oferece cura espiritual e vida eterna a todos os que creem nele. A serpente de bronze prefigura a obra redentora de Cristo na cruz. Assim como aqueles que olhavam para a serpente de bronze eram curados, aqueles que olham com fé para Jesus crucificado encontram salvação e vida eterna. Mas o que aconteceu com a serpente de bronze depois da travessia pelo deserto? Será que ela continuou existindo como um emblema de salvação ou teve um outro destino? Os escritos no livro de 2 Reis nos fornecem a resposta para este mistério. A enigmática serpente de bronze caiu nas mãos do rei Ezequias, um monarca lembrado nas páginas bíblicas por sua devoção a Deus e sua luta fervente contra a idolatria. Durante o reinado de Ezequias, a serpente de bronze, que havia sido um poderoso símbolo de sanidade e cura durante a travessia pelo deserto, foi corrompida pelos próprios israelitas. Eles começaram a adorar a serpente, confundindo o objeto com a divindade em si. Isso representava um desvio grave da fé verdadeira e um retorno às práticas idólatras do passado, que frequentemente acompanhavam a história de Israel. Ao perceber a gravidade da situação, Ezequias tomou uma decisão enérgica: destruir a serpente de bronze. Essa ação não apenas interrompeu o culto idólatra, mas também reafirmou o mandamento divino de adorar a Deus exclusivamente. O ato de Ezequias de destruir a serpente de bronze reflete a necessidade contínua de eliminar os ídolos que, embora tivessem sido uma fonte de salvação em um determinado momento, agora se transformaram em um foco de adoração equivocada. Essa lição serve como um lembrete poderoso sobre a importância de manter-se fiel a Deus e não se desviar para formas de adoração que desviam nossa devoção verdadeira. A destruição da serpente de bronze por Ezequias também nos ensina uma lição sobre a verdadeira natureza do poder divino. A serpente, que inicialmente representava a intervenção divina, e era usada como um símbolo de cura física para os israelitas mordidos pelas serpentes venenosas,
perdeu seu propósito original quando foi idolatrada. Quando Ezequias a destruiu, estava reafirmando que o poder verdadeiro e a fonte de cura vem exclusivamente de Deus e que qualquer forma de adoração a ídolos representa um desvio grave da fé verdadeira. Essa história nos oferece uma visão abrangente sobre a tentação de adorar falsos deuses, mesmo quando se tratam de objetos que um dia representaram o poder e a intervenção divina. A serpente de bronze, antes um símbolo de redenção e salvação, agora era um emblema da decadência espiritual do povo de Israel. A adoração a ela tornou-se um ato de idolatria, afastando os israelitas do verdadeiro Deus e colocando-os em risco de perder a sua proteção e bênçãos divinas. A reação de Ezequias mostra que o povo precisava de um líder que restabelecesse a fé verdadeira e mantivesse a integridade espiritual do reino. Além disso, a história da serpente de bronze destaca a diversidade de interpretações que a serpente possui em diferentes culturas. Enquanto em algumas culturas ela é reverenciada como um símbolo de sabedoria, em outras é temida como uma representação do mal e da tentação. Essa diversidade de significados revela como um símbolo pode ser interpretado de maneiras diferentes ao longo da história, refletindo as complexidades culturais e religiosas dos povos. Para os israelitas, a serpente de bronze inicialmente representava a cura física, um símbolo de esperança e redenção em meio às provações do deserto. No entanto, quando se desviaram e começaram a adorá-la, transformando-a em um ídolo, Ezequias teve que intervir para restaurar a ordem espiritual. A destruição da serpente de bronze foi um ato corajoso que reafirmou a supremacia de Deus e a necessidade de manter-se fiel a Ele, evitando qualquer desvio para a idolatria. O poder verdadeiro, como Ezequias demonstrou, vem de Deus, e somente a Ele devemos adorar. Esse relato também serve como um lembrete de que, mesmo quando nos desviamos e começamos a adorar ídolos, como aconteceu com a serpente de bronze, ainda podemos encontrar cura e salvação em Deus se olharmos para Ele com fé. Assim como os israelitas foram curados ao olharem para a serpente de bronze no poste, nós, ao olharmos para a cruz de Cristo, podemos encontrar a salvação e a vida eterna. É um convite a mantermos nossos olhos fixos na verdade espiritual, confiando que a verdadeira fonte de poder, honra e glória é Deus. Estamos dispostos a mirar para a cruz de Cristo e receber a salvação que Ele oferece? Deixe seus comentários abaixo. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela misteriosa serpente de bronze de Moisés. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e compartilhar com seus amigos. Convido você a assistir a qualquer um dos vídeos que aparecem na tela. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.